Bom, então vamos estar dando início aqui à nossa aula. Hoje nós vamos ter aula sobre trigonometria. Então, estamos continuando aí as aulas das semanas anteriores, tá? Então peço que vocês abram aí o caderno número 5 de matemática. A página, pessoal, eu esqueci de enviar lá no grupo, tá? A página é 108, tá bom? Vou mandar agora no grupo. São aulas 7 e aula 8. Página 108, tá? Então vamos lá. Como a gente já está com essa prática, tá? A gente vai copiando, eu vou copiando e colando aqui o conteúdo e aí a gente vai conversando sobre ele. Mas antes de copiar o conteúdo de hoje, eu queria só falar algumas coisas que são importantes de aulas anteriores, tá? Lucas e Luiz, a câmera de vocês está desligada. No caso do Luiz, eu acho que está ligada, mas está no escuro, né? Então não tem como você estudar no escuro não, jovem. Ou está com a câmera tampada. Então, gente, só para encargo do que a gente já havia estudado antes, deixa eu conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas, tá? A primeira coisa delas é que a gente viu na última aula um estudo sobre a relação fundamental da trigonometria, tá? Qual é a relação fundamental da trigonometria? É que seno... Deixa eu trocar aqui o pincel, vou colocar esse aqui. A gente viu que o seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado de um outro ângulo, do mesmo ângulo, tá? Isso aqui a gente viu que é igual a 1. Essa aqui é a relação fundamental da trigonometria que nós utilizamos para resolver alguns cálculos em trigonometria, tá? Uma outra coisa que é muito importante de vocês lembrarem é o seguinte: existem os ângulos fundamentais, que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? Esses são os três ângulos fundamentais, que em radianos eles são representados pelo π sobre 3, π sobre 4 e π sobre 3, tá? Aqui tá errado, aqui é π sobre 6, ó. Sobre 6, tá bom? O π vale 180, quando eu divido por 6, 180 dividido por 6, 30. 180 dividido por 4, 45, oi? O π é equivalente a 180, né? Ele vale 3,14, né? Em graus ele é 180. E aí a gente consegue calcular o seno, o cosseno e a tangente utilizando aquela tabelinha fundamental que a gente já viu várias e várias vezes, tá? Então a gente consegue vir aqui e fazer 1, 2, 3, 3, 2, 1, divide todo mundo por 2 e a raiz quadrada vai no 2 e no 3, tá? Então aqui não tem segredo, vocês só lembrarem da musiquinha e fazer ela, pronto. Aí a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Essa aqui é a tabela fundamental básica, que é importante que todos vocês saibam construir ela, tá? Bom, mas na prática a gente viu ângulos como 150 graus, 120 graus, 210, 330. E aí, nas aulas anteriores, eu ensinei vocês como vocês olham esses valores lá no seno, no cosseno e na tangente. Então, em casa, revejam os vídeos que eu mandei todos na plataforma lá. Tem também no canal no YouTube. Se vocês quiserem ir no YouTube, ó, acessem lá no YouTube. Ó, vão lá, pesquisem lá, youtube.com, acho que / Kennedy Valente, alguma coisa lá, 17, não sei. Eu tenho que ver qual que é o nomezinho bonitinho. E aí deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa também. Ó. Esse navegador aí por verde é bom? O Ed? Não sei, eu sei que por verde ele é bloqueador de ilustradores. Não, essa parte que eu uso o ImPrivate aqui é só porque às vezes dá erro no plural quando eu entro normal. Aí eu entro no modo privado, é um modo privado, guia anônima. Mas é tipo, é só uma guia anônima ou ele também bloqueia pro fornecedor de internet? Acho que é só guia anônima. Então é normal. É normal. Ele é igual do Google, né? Vocês pesquisem lá, gente, e venham aqui em playlists, ó. E nas playlists vocês vão encontrar a playlist de segundo ano, ó, física, tá?
e a playlist do segundo ano de matemática. Vocês podem clicar aqui para o lado que vai aparecer as outras, ó. Vai ter também lá do SEAP aqui, mas não importa, tá? Pode ter de vocês, ó. De física, vocês vão encontrar todos os vídeos que a gente produziu desse ano. Pessoal, bom dia. Vamos começar tudo de novo aqui. Aqui, né? Eu não tinha percebido que o microfone estava... Essa foi a nossa primeira aula, tá? Mas vocês vão encontrar aqui, ó, várias outras aulas. Inclusive, tem até um vídeo aqui que nem deveria estar aqui, que nem é meu esse vídeo, ó. É ensinando como otimizar o PC. Mas se vocês quiserem, vocês podem assistir. Deixa eu ver se eu consigo remover ele daqui. Como vocês otimizarem o PC, né? É porque fazia tempo que... Pode apagar a primeira lâmpada. Faz tempo que eu não uso o Windows. E aí, para mim, ele é muito lento. Aí vocês podem entrar lá e verificar, tá? Ó. De matemática, pessoal, é a mesma coisa. Vocês podem acessar lá o canal e reassistirem todas as aulas. Olha o Pedro aí, ó. Olha o Pedro aí, nosso... Fazer o canal de coisa. Depois eu... Deixa eu ver quem mais aqui. Quem que é esse? Olha o cara aqui. Vamos ver aqui. Olha aí. Caraca, parece aquelas casas... Não, é porque logo no início das primeiras aulas, eu estava gravando na plataforma. Eu não estava gravando no meu computador, igual eu estou gravando agora. Esses vídeos novos nem aparecem vocês. Só os antigos. Mas enfim, qual que é o propósito de mostrar isso para vocês? O propósito é o seguinte, agora está aparecendo o pessoal. Por exemplo, na gravação vai aparecer o pessoal aqui. Bárbara, sua câmera. Luiz Flávio, você está com a câmera desligada. Lucas, o Luiz mandou um joinha para vocês. Tá? Eu vou ligar, peraí, professor, estou comendo. Lucas, por que você não vê no presencial? Só um detalhe, gente, ó. Por que eu estou mostrando essa coisa aqui do YouTube? Porque caso você não fez alguma atividade, caso você tenha dúvida em alguma outra coisa referente às nossas aulas passadas, com certeza você pode me perguntar, tá? Mas se você tem vergonha de perguntar, acessa lá no YouTube, veja o vídeo, tá? Até vocês aprenderem, tá bom? Não se contentem em não aprender o conteúdo, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com outras razões trigonométricas, com outras funções da trigonometria. Quais a gente já viu? Seno, cosseno e tangente, as três básicas. Agora a gente vai ver outras três, que, na verdade, outras três que serão mais abrangentes, tá? Se eu falar assim, quais que são, sei lá, 5 coisas mais importantes da matemática para a vida? Aprender a contar. Não, assim, eu falo de forma. Dividir. De fórmula? Para a vida? Cara, matemática financeira, velho. Porcentagem, regra de 3, esse é o principal. Mas para passar no Enem? Para passar no Enem, você precisa saber função, precisa saber resolver equações, precisa saber porcentagem, regra de 3, gráficos também. Estudamos. Esse ano a gente não vê, só dentro de outras questões, tipo uma questão que é do conteúdo e a gente usa porcentagem, por exemplo, regra de 3, mas não diretamente, né? Mas ano que vem a gente tem aula sobre regra de 3, porcentagem, tudo de novo, que a gente faz revisão. Mas vamos lá para a aula de hoje. Vamos lá para a aula de hoje, ó. O nosso terceiro ano revê tudo. Bom, então vamos lá. Ó. Isso aqui é o que está na apostila, a gente vai ver as outras razões trigonométricas, tá bom? Mas eu não vou colocar assim, eu vou só pegar aqui as razões trigonométricas, deixa eu digitar aqui, ó. Então a gente vai trabalhar com as outras razões trigonométricas. Quais são elas? A gente vai começar estudando o seguinte. Primeiro, gente, quando nós estudamos nas aulas anteriores, a gente viu, por exemplo, que a tangente de x, ela pode ser calculada como sendo o seno de x sobre o cosseno de x. E o que é a tangente em si? A tangente
é a razão trigonométrica que informa para a gente a razão entre o ângulo, o valor do seno de um ângulo com o cosseno de um ângulo. E aqui tem uma observação interessante. Ó. Nesse caso aqui, o cosseno tem que ser diferente de zero. O que significa dizer que x tem que ser diferente dos ângulos de 90 graus em diante, tá? 90, 270 e os múltiplos deles. Porque o cosseno é zero nesses valores, como a gente viu lá na aula 3 ou foi na aula 4, tá? Quando a gente estava estudando cosseno particularmente. Então, a gente tem a primeira razão trigonométrica. Vocês podem ver isso aqui na página 108, tá? Vocês que estão aqui na escola, está aqui. Para vocês que estão em casa, vocês vão ver agora porque eu tinha bloqueado, tá bom, gente? Então, é isso aí, ó. Desculpem aí. Toda vez que eu estiver falando alguma coisa, gente, que não está aparecendo para vocês, vocês me avisem para eu poder estar mostrando para vocês, tá? Para vocês não ficarem sem ver, certo? Então, não esqueçam de me avisar aí, Luiz Flávio e Bárbara novamente. Vocês estão com a câmera desligada. Essa vai ser a última chamada, tá? Da próxima eu vou remover. Bom, então continuando, a próxima razão trigonométrica que vocês vão ver na apostila é a secante, tá? Então a gente escreve assim, ó, secante de x, e ela é igual a 1 sobre o cosseno de x, tá? Esse símbolo aqui, pessoal, significa secante, ó. Oi? Secante é uma razão trigonométrica em que você calcula o inverso do cosseno. A fração inversa do cosseno. É porque assim, ó, deixa eu explicar aqui fora desse contexto. Existe um outro contexto, Pedro, que a gente trabalha, por exemplo, com circunferências, ó. E você deve lembrar que no contexto de circunferência, nós temos um elemento principal que é o raio, correto? E nós temos o seguinte, você lembra que a gente tem também quem? O diâmetro, não é? O diâmetro é 2 vezes o raio, não é isso? Correto? O diâmetro de uma circunferência, ele também, ó, é chamado de corda. O que é uma corda numa circunferência? A corda em uma circunferência é qualquer reta que corta a circunferência em 2 partes. Por exemplo, isso aqui é uma corda, isso aqui é outra corda, isso aqui é outra corda, 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 corda. O diâmetro é uma corda especial em que divide a circunferência em 2 partes iguais, tá? Seria o hemisfério de cima e o hemisfério de baixo, ou da direita e da esquerda, ou se você cortar na diagonal, vai ter a da de cima e de baixo, enfim. Nós vamos ter aí o diâmetro é uma corda especial em que você consegue, então, separar a sua circunferência. Beleza. Dentro dessas cordas, só o diâmetro é a que passa pelo meio. As demais não passam pelo meio. Por exemplo, essa corda aqui não passa pelo meio. Então, essa corda é chamada de secante. Em termos geométricos, a secante é uma corda, é uma reta que separa a nossa circunferência em 2 partes. Não necessariamente iguais, tá? Que vai conectar uma borda com a outra, tá? A secante, isso na geometria comum, na geometria plana. Agora, quando a gente está trabalhando com trigonometria, a secante, ela é uma função trigonométrica, é uma fórmula trigonométrica que é calculada como sendo o inverso do cosseno. Tá? Então, ele é o inverso do cosseno, a secante. Deixa eu abrir aqui no navegador. Deixa eu ver aqui que o Lucas deve estar querendo perguntar alguma coisa. Fala, Lucas. Então quer dizer que aquelas retas verticais não estão no centro? Não são o quê? Tipo, as retas verticais que estão no canto. Deixa eu voltar aqui. Não, todas essas que estão tocando aqui, ó, de meio. todas as retas que passam aqui, elas são cordas das circunferências. Elas são retas secantes, tá? A reta, ó, existem 2 tipos de reta. A tangente, que toca no único ponto, e as retas secantes, que tocam em 2. Ó. Independentemente da posição.
tocou em 2 pontos da circunferência, ela é chamada de reta secante. Beleza? Mas no nosso contexto aqui, a secante não vai ser isso aí. A secante vai ser uma função trigonométrica, tá? Que nem a tangente. A tangente na circunferência é uma reta que toca num único ponto. Inclusive, nós estudamos a tangente esses dias, semana passada, na reta, que o ângulo que o eixo X forma com a reta que a gente está estudando, ele pode ser calculado através, né, o coeficiente angular, usando a tangente desse ângulo, tá? Isso aí deu o valor de m. Então, a tangente aparece também na outra parte da geometria. Mas, para a gente, por enquanto, nós estamos abordando aqui no setor A tangente como uma função. Igual a gente tem f de x, igual a x² mais 2x, que é uma função do segundo grau, ou então a função logarítmica, que tem o log de x, que a gente estudou no passado. Nesse ano, a gente tem as funções trigonométricas, tá? Então, o meu y vai ser y igual a tangente de x, por exemplo, igual a secante de x, que pode ser recalculado dessa outra maneira. Daqui a pouco a gente vai ver os exemplos e vocês vão perceber que eles são mais tranquilos de serem feitos, tá? Professor, tem um ambiente prático, assim, para aplicar isso no dia a dia? Geometria só, quando você vai trabalhar com engenharia. No dia a dia você não vai fazer nada. Pedro, repita uma coisa, tá? Vou deixar isso claro para você. Não vai usar nada. Tu vai viver a tua vida inteira e não vai usar nada disso aqui. Nada. Só se tu for programar ângulo. Se você for criar, por exemplo, um programa que vai fazer rotações de imagem, você vai querer... Só. Mas na vida real você não vai usar nada disso. Tu vai... Pode ser que você precise usar, mas na animação em si, você vai fazer desenho. Você não vai fazer cálculo. E se esse programa já não tiver atualizado o suficiente para você não precisar calcular? Lembre-se o seguinte, gente. No fundo, na prática do dia a dia, tu não usa nada de nenhuma matéria, pô. Você não vai fazer nenhuma experiência química nas casas de vocês. Vocês não vão fazer... No dia a dia, nem português direito a gente fala. Deveria fazer, mas nem isso a gente faz. Tá? E eu não estou falando isso, gente, para vocês pensarem assim, então não adianta estudar. Não é isso. O que eu estou dizendo é, por exemplo, eu uso trigonometria porque eu dou aula de matemática. Ou se eu tivesse feito engenharia, eu ia usar trigonometria lá. E nem usar tanto, porque os programas de computadores já vão fazer tudo isso aqui para o engenheiro, para o arquiteto. Então, não usa tanto. Você não vai fazer uma coisa, por exemplo, na sua casa, você vai parafusar uma televisão na parede. Você deveria calcular para sair bonitinho, usar trigonometria, usar régua, treino, tudo bonitinho lá. Mas não, na prática você vai nos olhos só, você olha lá e vê, tá reto. E põe lá e pronto. Funcionou. Não vai ficar perfeito, mas funciona. Então assim, existem razões para você escrever? Existe, mas no fundo, na prática, a gente meio que faz de qualquer jeito. Tem como a gente arrumar tudo para ficar legal, mas na prática, meio que a gente faz. Então, só lembrando, não, gente, o ideal seria que a gente conseguisse usar tudo que a gente estuda no dia a dia, para fazer sentido, para valer a pena, né? Vamos colocar assim. Mas não vai. Você só vai utilizar no Enem, por exemplo, né? Como o Enem faz parte da sua vida, pelo menos até você passar dele, é bom que você aprenda. Então, essas duas são as primeiras funções trigonométricas, tá? A tangente e a secante. A tangente a gente já conhece desde o ensino fundamental, quando vocês viram trigonometria no triângulo retângulo, e ano passado também, que eu dei aula disso aqui para vocês. Agora a gente tem a secante. Além da tangente e da secante, como vocês podem ver dentro do material na página 108, nós vamos ter a cotangente e a cossecante. Como que se escreve cotangente e cossecante? Ó? A cotangente, ela é escrita assim, ó. Essa é a regra brasileira de escrever cotangente. Os livros em inglês, tá, gente? Escreve tangente assim, ó. Tan. E a cotangente escreve cotan, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Os livros em inglês, tá? Então, a cotangente vai ser o cosseno
Na verdade, a cotangente, ela nada mais é do que 1 sobre a tangente, tá? Que também pode ser o cosseno sobre x, ó, sobre o seno de x. Veja, se tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser o inverso, ou seja, cosseno sobre seno, tá? E além da cotangente, nós teremos também a cossecante, tá? Que a gente escreve assim, ó, cossec, dessa forma aqui, ó. Em inglês, tá, gente? É só assim, ó, CSC, tá? Porque a gente tem que usar o brasileirado, né? E olha só, a cossecante é 1 sobre seno de x. São as funções inversas, tá bom? Mas se eu quiser calcular o Enem usar o CSC, No Enem você pode usar o que você quiser, porque a prova é de marcar, então não importa. Você vai ter que usar as bordas que aparecem na prova. Tem alguns espaços que você pode estar utilizando. Usa a folha de resposta da redação. O verso. vale demais aquilo ali, um pouco. O verso traz. É a primeira coisa que eu vou fazer chegando no Enem é fazer a redação. Mas é no primeiro dia, redação ou no segundo? Não sei, mas eu já que mais vale. Porque se eu Não. Não, É que faz a diferença, né? Faz bastante diferença. com 1000 pontos só de uma parte. Bom, gente, essas aqui são as razões trigonométricas. Vamos ver aqui qual que é a dúvida de quem que perguntou aí. Fala aí. Ninguém? Ah, não, mandaram mensagem aqui no chat. Deixa eu ver o que mandou aqui. Eles dão 4 folhas de rascunho? Nos anos que eu fiz Enem não tinha isso não. Era tipo... Era na mão. É porque antigamente você fazia o Enem, cara, no ensino médio, né? Eu fiz 2 vezes o Enem. Não, eu só fiz uma vez o Enem. Mas na época que eu fiz o Enem, não entrava na faculdade pelo Enem. Era vestibular só. Porque antigamente o Enem era um exame anual que o ensino médio fazia. Isso, só que aí, em 2010, eles adotaram, a partir de 2010, eles adotaram o padrão, quem faz Enem, usa-se a pontuação do Enem para entrar nas universidades. Eu vou fazer isso, vou estudar muita matemática, vou pegar um vestibular para todas as faculdades aqui de casa. Você vai querer fazer o curso de quê no ensino superior? Eu quero me especializar na área de animação, né? Mas o curso superior você vai fazer o quê? Superior de computação. Computação é fácil você entrar. Então, eu sei, já sei. Você só não pode zerar a prova, né? Mas, tipo, se você tiver 500 pontos, você entra. É sério? Aham. Eu só preciso de saber de redação. Só precisa não ser desclassificado, né? E como que é desclassificado? Tipo assim, você pode do tema da redação, aí pronto, é 0. Né? Não dá 0 nunca, né? Mas, tipo, você tira uma nota muito baixa. Não, já sei. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver as relações trigonométricas, tá, gente? Ó. Quais são as relações básicas da trigonometria? A primeira delas, a gente viu na última aula. A primeira delas é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa aqui é a fundamental, tá? Essa aqui você tem que lembrar sempre. A outra que nós vamos ver aqui, ó, é a seguinte. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Essas duas aqui são importantes para a gente resolver alguns exercícios. Deixa eu colocar a última aqui. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x, tá? Essas 3 fórmulas tem na apostila, tá bom? E nós vamos estar utilizando agora para resolver os exercícios, tá? Pedro Augusto. Linha. Linha aqui. Suco salgado. Então vamos lá, vamos para o exercício então para vocês pegarem aqui, para a gente entender como vai funcionar
as relações trigonométricas nos exercícios, tá? Primeiro, ó, vocês que estão aqui na sala estão vendo os 3 exercícios da apostila. Esses 3 eu vou passar para vocês lá na plataforma, tá? Para vocês fazerem daqui a pouco. E vou pegar aqui a tarefa complementar aqui na aula dada, aula estudada, tá, gente? Não esqueçam, gente, de estarem fazendo as tarefas na aula dada, aula estudada, porque elas valerão ponto e vão estar dando uma força aí fundamental para vocês aprenderem o conteúdo, tá? Vamos aqui na aula 7. Vou pegar pelo menos 2 questões aqui para a gente estar resolvendo. É só as mínimas para vocês fazerem, tá? Vamos lá. Oi? Já vem respondido para mim. Vamos lá, gente. Questão, primeiro exemplo, tarefa complementar, eu vou fazer com vocês. Ó. Sabendo que cosseno de A é igual a 3 sobre 5 e que o A ele está entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90 graus, tá, gente? Ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, tá? Ele pede quanto que vale a tangente de A. Então, a única informação que a gente tem aqui é quanto que vale o cosseno do ângulo A. Então, o que a gente vai usar para resolver essa questão? Nós vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Ele é 90 porque é Π dividido por 2 é 180 dividido por 2, 90. Tá? Então, vamos lá. Então, usando a relação fundamental, deixa eu escrever aqui, ó. Pois é, hein, cara? Então, usando a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Bom, eu sei o valor do cosseno, que é 3 sobre 5, tá? Então, seno ao quadrado de x mais 3 sobre 5, só que como ele está ao quadrado, ele permanece ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x. Observe que a gente vai encontrar o valor do cosseno, do seno, tá? E depois a gente vai encontrar o valor da tangente, ó, porque eu sei que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, se eu já sei do cosseno, eu posso simplesmente vir aqui e substituir, ó, 3 sobre 5. Depois eu vou encontrar o valor de quem? Do seno. Descobrindo o valor do seno, eu só efetuo a divisão, tá? Então, seno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25, porque 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. Isso aqui é igual a 1, tá? Vou passar esse carinha para o outro lado agora, subtraindo. Portanto, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 9 sobre 25. Quando tem fração, a gente precisa calcular o MMC, como vocês sabem, né? Então, seno ao quadrado de x é igual a essa fração. O denominador é 25. Como só tem de um lado, não preciso fazer do outro. 25 vezes 1 é 25. Menos 25 dividido para 25 é 1. Vezes 9, 9. E aí 25 menos 9 vai dar 16. Então, seno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25, tá? Agora, esse 2 aqui em cima, nós vamos passar para o outro lado na forma de raiz. Então, seno de x é igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Uma observação lá do enunciado que é importante eu passar para vocês, ó. Vejam que aqui no enunciado a questão fala para a gente que o A ele está entre 0 e 90 graus. Isso significa dizer que ele é positivo, tá? Se ele é positivo, então a parte negativa a gente desconsidera. Então, resumindo, o seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5. Encontramos o valor do seno, que é 4 quintos. Aí a gente vai lá em cima e substitui aqui, ó. Então, a tangente de x é igual a seno, que é 4 quintos, dividido por cosseno, que é 3 quintos, que foi dado aqui no enunciado. Agora, o que a gente vai fazer é simplesmente repetir a primeira divisão de fração,
repete de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Oi? Pode cortar o 5? Aí o 5 a gente vai cortar, vai sobrar o 4/3. Então a tangente de x é 4/3. Letra I. Tá bom? Deixa eu mandar para vocês lá no grupo, para vocês não perderem tempo copiando. Não, aqui não é. Como que é o nome daquela... Tem uma lista que fala quais que são as matérias que toda a série tem que passar. Não lembro do plano, alguma coisa. Não é plano, mas que é tipo a lista das matérias que toda a série tem que precisar. O currículo? Não. É o currículo? É, o currículo da escola, né? Tem que parar de jogar LOL, velho. Eu não sei, eu tenho que jogar. Todo jogo bom aí pra você ver. Jogar LOL. Põe pra mim, Luiz, por favor. Então acho que vocês entenderam, né, pessoal? Oi? É porque tem que ser potente aqui. Esse carregador pequenininho não dá conta, não. Bom, então a gente já fez aqui o primeiro exemplo, tá? Vamos para o próximo exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente vai fazer a aula Professor, 8. rapidinho. Oi. Deixa eu ir para o próximo exemplo, eu tô com uma dúvida. Que no seno ao quadrado, próximo do menos 1, quer dizer, próximo do 1 menos 9 sobre 25. Por que passou outro 25 para cima? E continuou o mesmo 25 lá? Você faz o cálculo do MMC, Lucas, ó. Lucas, quando você tem 1 menos 9 sobre 25, você vai ter que calcular o MMC aqui, ó. O MMC é 25, tá? Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. No caso aqui é o 1, né? Então 25 dividido para 1 dá 25, vezes 1, 25. 25 dividido para 25 dá 1, vezes 9, 1. Como é? 9, né? 1 vezes 9 dá 9. E aí 25 menos 9, 16. Entendeu? Subtração de fração. Deixa eu pegar a nossa próxima questão. Deixa eu ver se tem uma aqui legal. Ó, vou fazer o da apostila com vocês. Depois vocês vão passar para a plataforma, tá? Vamos começar pela questão 1 aí, da apostila. Tá bom? Mas não só marca, tá, gente? Faça a resolução junto comigo aqui, tá? Deixa eu pintar esse troço aqui de preto. E eu vou copiar por cima aqui, que aí resolver de outra cor é melhor do que de preto. Aqui fica mais visível. Eu não perco o negocinho do mouse quando eu estou usando assim. Quando eu estou usando aqui, ó, ele desaparece, eu não consigo encontrar às vezes. Gente, então a primeira questão da apostila, ó, analisa as proposições abaixo, tá? E marque se é verdadeiro ou falso, tá? No final ele quer que você identifique aqui quantas são verdadeiras, tá? Então vamos para a primeira proposição. A primeira delas aqui, como vocês podem ver, ó, a primeira, nós temos que a cossecante de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos ver se isso é verdade, ó. A cossecante a gente acabou de ver que ela é o inverso de 1 sobre seno. Nesse caso, 1 sobre seno de 45 graus. De acordo com aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, a gente sabe que
Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, deixa eu fazer aqui ao lado, ó. Então, isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Ou seja, em divisão de fração, a gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da que está embaixo. Fazendo essa multiplicação, fica 2 sobre raiz de 2, tá? Ou seja, se vocês notarem, de acordo com a premissa da questão, ó, que é raiz de 2 sobre 2, a gente acabou de ver aqui que é o contrário, é 2 sobre raiz de 2. A primeira, então, é falsa, conforme vocês podem ver aqui, ó, na questão, tá? Então, ela é falsa. Vamos para a segunda afirmação. Secante de 60 graus é igual a 2, tá? Então, vamos lá. Quanto que vale a secante? Aí, vamos tirar esses dois daqui. A secante é 1 sobre cosseno de x, no caso, cosseno de 60. De acordo com o que a gente aprendeu lá em aulas anteriores, o cosseno de 60 é meio. Então, novamente, nós vamos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da que está embaixo, no numerador, sobre a que está no denominador. Então, a gente vai inverter aí a ordem. Então, poderíamos cortar 1 com 1, não precisa cortar, tá, gente? Multiplicar por 1 e dividir por 1 não acontece nada, então o resultado é 2. Logo, a segunda afirmativa é verdadeira, tá? Vamos para a terceira afirmação. Terceira afirmação, nós temos que a cotangente de 30 graus é raiz de 3. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Bom, a cotangente é o inverso da tangente, ó. Da tangente de 30 graus. Eu sei que a tangente de 30, de acordo com a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, a gente aprende que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? Aqui, nesse contexto aqui, você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do que está embaixo. Ó. Vai ficar assim. Então, esse resultado vai dar 3 sobre raiz de 3. Bom, nesse contexto aqui, a gente precisa racionalizar. Ou seja, multiplica pela raiz em cima e embaixo. Em cima vai ficar 3 raiz de 3 e embaixo vai ficar raiz de 9. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Embaixo, a gente pode simplificar a raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. Posso cortar esse 3 com esse 3 e o resultado final, então, vai dar a raiz de 3. De acordo com o enunciado, é verdadeiro, então, essa afirmação, tá? Vamos agora para a afirmação 4. Deixa eu escrever aqui embaixo. A quarta afirmação é que a secante de π sobre 2 é igual a 0. Vamos ver. Secante de π sobre 2 é igual a 1 sobre... A secante, o inverso dela é o cosseno. E cosseno de π sobre 2 é a mesma coisa que o cosseno de 90 graus. O cosseno de 90 é 0. Então, nesse caso aqui, não existe, tá, gente? Então, não existe secante de π sobre 2, porque não existe divisão por 0. Então, essa aqui é falsa, tá? Dizer que não existe uma proposição matemática é diferente de dizer que ela é igual a 0, tá? São duas coisas distintas. 0 é um número e não existir significa que você não pode fazer esse cálculo, tá bom? Porque não existe divisão por 0, pelo menos dentro de números reais. Existem outros conjuntos que a gente vai estudar esse ano, como matrizes, que apresentam uma divisão, entre aspas, aí de 0, tá? Mas a gente vai ver lá naquele contexto de matriz no futuro. E para a última afirmação, a quinta e última desse exercício, nós temos que seno de 55π sobre 2 é igual a 1, tá? Vamos ver se isso é verdade. Bom, gente, se vocês observarem aqui, deixa eu até escrever maior esse 2 aqui, se vocês observarem, π sobre 2, ó, π sobre 2 é igual a 90 graus, deixa eu escrever de vermelho aqui, ó. π sobre 2 é igual a 90 graus, então você deu 55 voltas na circunferência, 55 meia volta, tá? A metade seria o quê? 22,5, né? A metade de 55. Então, você deu 22 voltas e meia na circunferência. Tá bom? É isso que a gente vai analisar já já.
Hoje já foi o horário, né? Já a gente termina aqui. E... Oi? O que você falar agora para não analisar? Aí a gente vai começar a aula 8, tá? Que também é a continuação dessa, ó. Então, só para a gente finalizar isso aqui, a gente vai separar a nossa continha aqui, gente, ó. E vamos ter seno de 55 vezes 90 graus, ó. Tá bom? Nesse caso aqui, gente, ó, você vai reparar o seguinte, ó. Que quando você tem a circunferência trigonométrica, deixa eu fazer aqui no ciclo trigonométrico para ficar mais fácil, ó. Você vai pegar aqui, ó, e vai dar voltas na circunferência trigonométrica e vai parar no 90. Eles são múltiplos do 90. 55, esses 55 multiplicando 90 são os múltiplos dele. Então a gente pode quebrar da seguinte maneira. Vou até fazer diferente aqui do que a gente está acostumado a fazer, para vocês perceberem assim, ó. Quando eu pegar a metade desse valor aqui, ó, isso vai ser 54 π sobre 2, tá? Mais 50, mais π sobre 2, né? Mais 1 π sobre 2. Que nesse caso, 54 mais 1 dá 55. E aí você tem o 55 anterior. Se eu corto esse aqui com esse aqui, simplifico, você vai ter seno de metade de 54 é 27. Então, 27 π mais π sobre 2. Entenderam? Então, você deu 27 voltas na circunferência. Mas nesse caso aqui, ó, o seno desse valor vai ser igual a menos 1 e não positivo, porque você vai dar uma volta ímpar. Então, quando você estiver aqui na circunferência trigonométrica, que você estiver aqui no π sobre 2, e você der aqui as voltas na circunferência, ó, você vai parar nesse valorzinho aqui, ó. No 3π sobre 2. Ó, quando você passa o π, gente, ó, o 2π, que é 360 graus, você vai dar várias voltas na circunferência trigonométrica. Vai ser toda Negativa. Então o resultado é negativo. Pro seno, tá, gente? Isso aqui é positivo, positivo, isso aqui é negativo, negativo. Então, tá vendo que o valor é ímpar aqui? Então você vai estar na parte de baixo e não na parte de cima. Então, nesse caso, vai ser menos 1. Então ela é falsa. Oi? É 27 vezes 180. É 27 vezes 180. Vai dar um valor bem alto, né? Vai dar uns 10 mil aqui, né? Mais 10 mil. Alguma dúvida, gente? 27, mais de 27 mil, na verdade. Você é boludo? Deixa eu ver a 3 rapidinho. A 3? Uhum. Eu vou mandar para vocês lá no grupo. Vou mandar aqui para vocês no grupo. Bom, essa aí é a correção da questão da aula 7, tá? Bom, vamos agora para a próxima aula. Essas questões aqui, a 2 e a 3, eu vou passar como exercício para vocês, tá? Lá na plataforma, então não esqueça de fazer. E aí nós vamos para a aula 8, que é falar sobre o seno e cosseno da soma e da diferença. Tchau, Lucas. O que foi, professor? Pode apagar? Já? Pode, eu tô vendo a foto. Beleza. Eu estou printando aqui de branco, tá, gente? De preto, na verdade, porque eu acho melhor. Tenta passar um negócio branco, passar um lápis branco ali naquele cantinho que é o da questão do pé. Tá pegando mais naquele pano. Tá no quadro. Vocês acham que eu consigo chegar no quadro?
Você apagou o documento. Ah, é? Não é ligado. É só empurrar lá, tá? Só um minutinho, pessoal, aqui na vez. Eu estou mandando. Tá enrolando o print? Vai. Só colocar em cima. Vai em cima do negócio. Vai ficar bem longe de enxergar, né? Mas eu acho que de branco vai dar pra Vai janela aqui. Fecha por ti. Eu acho que será bem melhor. Da hora. Fecha por ti. Acho que não é questão aqui, né? Então vamos lá, vamos ver agora. Gente, o que nós vamos ver agora é o seguinte: como que faz conta, né? Vocês viram que no último exercício que a gente fez aí, no penúltimo, a gente está fazendo conta com trigonometria, tá? Então existem algumas fórmulas especiais, como por exemplo, a soma e a diferença de arcos trigonométricos envolvendo senos e cossenos. Então vamos ver lá. A regra são as seguintes, ó. Vocês estão vendo aqui a fórmula na apostila, tá? Essa fórmula aqui está lá na página 110 do nosso material. Eu acho que é 110, deixa eu dar uma conferida aqui. 110 do nosso material, tá bom? E aí, a gente resolve da seguinte, a gente vai... De certa forma, a gente tem que decorar essas fórmulas, tá? Resumidamente, seria isso. Não tem como eu dizer assim para vocês, olha, isso aqui é uma regra fundamental que a gente precisa para estar resolvendo, tá? Não é isso, a gente tem que decorar, tá bom? Não tem como, vocês têm que memorizarem essas fórmulas, senão vocês não vão conseguir resolver as questões envolvendo elas, tá? É só você lembrar o seguinte, ó, na minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tem umas regras, depois vocês pesquisem no YouTube, os trocadilhos que as pessoas fazem para decorar isso aí, tá? Enquanto tá dormindo, você fica escutando isso aí. Sim, você já vai acordar passando raiva, né? Então, enfim, né? Como que a gente vai usar isso daqui para resolver problemas envolvendo trigonometria? O livro traz esse exemplo aqui pra gente, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui esse exemplo e depois a gente vai fazer outros exercícios, tá? Como está resolvido, eu já vou printar ele resolvido aqui para a gente poder analisar, tá? Então vamos lá. O nosso exemplo aqui, como vocês conseguem ver, nós temos aqui o ângulo de 75 graus e lembre-se, o ângulo de 75 graus, ele não é um ângulo fundamental, correto? Porém, contudo, entretanto, todavia, nós podemos utilizar uma relação matemática para poder encontrar o ângulo fundamental. É só eu observar que 45 mais 30 é igual a cosseno de 75, não é verdade? 45 mais 30, 75. Então, ao invés de eu calcular o cosseno de 75, eu vou calcular o cosseno de 45 mais 30. De acordo com as regras que nós temos aqui do lado, se eu tenho um cosseno da soma, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, tá bom? Que é o cosseno de A mais B. Então, o A é o 45 e o B é o 30. Então, usando essa regra, ó, cosseno A, cosseno B, ó, menos seno A, seno B, ó. Seno A, seno B. Aí eu vou lembrar daquela tabelinha, do 3, 2, 1, 2, 3, que eu não vou ser besta de ficar fazendo para vocês, já que eu posso pegar aqui na internet. E só copiar e colar lá, né? Inclusive, de certa forma, novamente, o ideal é que Vossa Senhoria saiba isso daqui também de cor e salteado, tá? Isso aqui é muito importante que você tenha no seu cérebro. Então, vamos lá. De acordo com a separação da fórmula aqui, que é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, ó,
Cosseno de 45, como vocês podem ver aqui, ó, cosseno de 45, tá? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? Aqui. Seno de 45, ó, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, meio. Aí ele só colocou aqui, simplificou a conta, tá? Alguma dúvida? Professor, dentro desse não mais diferente aqui, Obrigado. cosseno, vai ter alguma relação diferente aqui? Tangente? Não. Não, mas aí você vai estar usando de outra maneira, tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí melhor? Ou tá ruim ainda, Lilic? Não dá pra ver. Dá pra ver, mas não dá pra entender, né? Dá? Eu tô vendo. Qualquer coisa aumenta aí, dá um zoom aí. Que aí qualquer coisa dá pra aumentar assim, ó. Dá pra aumentar, que aí fica mais legível. Fica mais legível aumentado, né? Aí eu vou tentar aumentar melhor as imagens. Bom, mas vamos fazer os exercícios para vocês pegarem mesmo essa parte, ó. A gente vai continuar usando essas duas regras aqui, ó. Essa fórmulazinha da apostila e esses ângulos notáveis aqui, que eu até peguei da internet aí, esses valorzinhos aí, tá? Então vamos lá, deixa eu salvar aqui. Deixar salvo aqui. E esse aqui deixa eu salvar lá também. Obrigado. Então aqui nós temos essa partezinha aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Deixa eu recortar isso aqui. Opa, aqui. E aqui eu vou pintar de preto. Pronto. Aí vai ficar assim para a gente estar olhando aqui. Eu vou pegar algumas questõezinhas. Vamos começar pela questão da nossa apostila. Lembrando, eu vou mandar também lá na plataforma, vocês preencham lá para poder contar nota para vocês, tá? De vocês fazerem os exercícios. Quem está aqui na sala, apostila, depois copia e cola lá, tá? Manda foto, se for de marcar, você marque lá no Maestro. Vale ponto. Então vamos lá. Eu tenho que fazer responder com uma preguiça. Vou copiar aqui a questão lá na plataforma. Então vamos lá. Ó. O que diz essa questão aqui pra gente, pessoal? Diz o seguinte, ó. Na figura temos um pistão, tá? Esse aqui é um pistão, que se desloca dentro de um cilindro. O ponto A, esse pontinho aqui que vocês estão vendo aqui, ó, desloca-se numa reta, alguns momentos para cima e outros para baixo. Então ele vai fazendo um movimento de cima para baixo, tá, gente? Ele vai subindo e depois ele desce. Então ele vai fazer esse movimento na vertical. Alguns momentos para cima, outros para baixo, enquanto que o ponto P, esse ponto que está aqui no meio, ele vai fazendo um deslocamento na forma de circunferência, cujo raio é unitário, tá? E o centro é o O. O centro aqui, gente, da circunferência é esse aqui, ó. Ou seja, ele vai fazer esse giro aqui, ó. Ele vai fazer esse giro aqui, conforme a ilustração. Com alfa igual a zero, o ponto P está a uma altura por H igual a zero, em relação à reta T. Essa altura H aumenta quando o ângulo varia entre 0 e 90 graus, ou seja, ó, esse ângulo aqui, ó, de 0 a 90 graus. E vai diminuindo quando ele passa para 180, de 90 para 180. Aí ele pergunta qual vai ser o ângulo quando ele diminui para 105 graus. Em resumo, o que de fato essa questão que aqui nós calculemos é isso aqui, ó. Quanto vale, ele pede para a gente calcular quanto que vale o H. Nesse caso, pessoal, ó,
Quando a gente vai calcular a altura, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou até desenhar aqui do lado. Ó, nós temos aqui eixo X e eixo Y, certo? E já expliquei para vocês em algumas aulas anteriores que o eixo X representa o cosseno e que o eixo Y representa o seno. Se eu quero calcular a altura, então eu vou calcular o seno. Logo, tá? Nós queremos calcular quanto que vale seno de 105 graus, tá? Quanto que vale o valor desse seno? Para isso, a gente vai utilizar alguns recursos. Quais são os recursos que a gente vai estar utilizando? Nós vamos usar os recursos da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu aumentar aqui a letra. O quê? Ah, tá. Aí a gente tem que pegar os ângulos fundamentais e tentar encontrar um que dê certo. Se eu tenho 105 graus, se eu tiro 30, dá quanto? 30? Não. Vamos pegar aqui, ó. 60 mais 45, tá? Vamos lá. Então, seno de 105 graus, eu vou trocar ele por seno de 60 mais 45, tá? Então, vai ser mais Não. Que função é essa aqui? Olha para cá, jovem. O que é isso aqui? Não, mas eu sublinhei aqui, ó. Seno. E aqui dentro está somando ou subtraindo? Então nós vamos usar esse aqui, ó. Seno. O A é 60 e o B é o 45 naquela questão. Não, mas é só quando é cosseno, igual do exemplo. Do exemplo era cosseno lá. Agora a gente vai usar o seno. Agora a gente vai usar o seno. E de acordo com a fórmula é seno A cosseno B menos mais seno B, vai mudar a ordem, tá? Cosseno A. Aí eu preciso sempre olhar para a tabelinha aqui, ó. Quanto que vale seno, cosseno e tangente, tá? Então, por exemplo, quanto que vale seno de 60 graus, ó? O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, tá? Seno de 60. Então, eu venho aqui e substituo. Igual a raiz de 3 sobre 2. Quanto que vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. É só olhar na tabela, tá? Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 60, que vale meio, tá? Agora é só multiplicar e depois simplificar. Eu posso... Oi? Não pode cortar porque está embaixo os dois, né? Eu não posso cortar essa raiz com esses dois aqui. Tá bom? Não, porque está somando, né? Então vamos lá. Então vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, né? Vezes 1. Se eu colocar em evidência, ó, por exemplo, raiz de 2 sobre 4, nesse primeiro módulo vai sobrar o raiz de 3 e desse outro lado vai sobrar somente o 1, tá? E aí a gente finaliza a questão. Essa aqui é a questão 1 da apostila, tá bom? Meu Deus, quanta coisa junto. Quanta coisa junto, né? Vou mandar esse aqui lá no grupo. Lá. Tem que fazer muito difícil com a da sala. Não entendi. Tem que fazer um grupo de matemática na sala. Só para nós? Por quê?
Que é porque o grupo que dá os professores ninguém pode mandar nada, né? Mas você não tem um grupo da sala? Ou não? Não tem grupo da sala? Esse já ele fala só na magia do não. Ah. Tem lá um grupo aqui, mas ele não tá, né? É porque esse grupo aí vocês falam mal dos professores, né? Aí eu não posso estar. Exatamente. Senão vocês não vão ter coragem de falar mal de mim. Do que é bem-vindo lá no grupo? Isso é porque eu não mando de madrugada, né? Quando eu tô fazendo de madrugada eu não mando, não. Eu vi lá, se inscrevam lá. No YouTube também, se inscrevam no YouTube. Como é que é? Doar dinheiro? Tem. Eu vou ativar lá para vocês, se vocês quiserem me ajudar aí. Aí você manda lá, tipo assim, você manda o donate e fala assim, professor, eu tô precisando de tanto para passar. Eu acho que é porque eu não sei mexer direito, pô. Mas tem a opção lá que você fala assim, que o robozinho fala lá com a voz de robô. Mas eu tenho que ver se esse robozinho que fala é dentro do OBS ou se ele fala dentro do Streamlabs lá. Eu tenho que ver, porque eu não uso... Acho que no YouTube também tem esse programa. É no OBS mesmo que fala? Esse programa tem que falar. Show de bola, hein? Opa, vamos lá pro próximo então. Vamos para a próxima questão. Tem que colocar aquele vídeo do professor falando olha só, já tá aqui, toda vez que... Ah, tá, gente, ó. O senhor tá copiando. Eu mandei no grupo lá, Bárbara, tá? Eu mandei no grupo já. Gente, eu vou estar mandando agora lá na plataforma as duas questões da aula 7 e essa questão 2 da aula 8 para vocês fazerem agora, tá? É para fazer, não esqueçam de fazer. Agora. Não, mas também não precisa se deslogar porque eu estou aqui para tirar dúvida, tá? Estou online. Deixa eu entrar aqui na plataforma para estar mandando para vocês. Cara, é muito ruim ficar falando com máscara no rosto. Cansa. Pessoal, esse conteúdo aqui em si, a gente vai, tipo, precisar aprender pro Enem? Vai. E eu vou fazer uma live na Twitch desse conteúdo. O que vocês acham? Vocês vão assistir? Vamos ver, ó. Olha a cara de alegria do Jair Bona. Aí só participa quem quer mesmo para aprender. Eu tenho um fone bem parecido com esse aqui, ó. Olha ontem à noite aqui, minha filha. Era para ela dormir 10 horas. Só não foque na minha barriga. Pior que eu nem bebo, cara. Isso aqui é só besteira, pizza, sanduíche. 10 horas da noite e ela acordada, cara. Pior que ela gosta de assistir Marcha e Urso, aquela menina reatentada. Não assisto com ela. Quando eu tô em casa com ela, a gente assiste outras coisas. Que hora que você vai dormir, professor? Que eu vejo o senhor mandando atividade lá, os vídeos que o senhor grava, meia-noite, pouco. Como é que é? Não, pera aí, pessoal. Tô tentando escutar a Bárbara. Fala, Bárbara.
Tô falando, o senhor dorme que horas? Porque quando eu vejo, tem um monte de notificação no meu celular só de madrugada, o senhor mandando os vídeos que o senhor grava. É porque o que acontece, né? Eu ponho para fazer o upload do vídeo bem tarde da noite, tá? Então por isso que acontece isso aí, de você estar recebendo a notificação tarde. Às vezes eu durmo 3 horas da manhã. Pelo menos uma vez, umas 3 horas de maratona, depois que vai mostrar na internet. Às vezes eu me empolgo de 10 minutos do bagulho é O problema é que eu gravo os nossos vídeos em alta resolução. Então, por exemplo, um vídeo dá 7 gigas. Pessoal, estou mandando para vocês aqui as atividades, tá? Então aguardem só um minutinho. Vocês já podem fazer na apostila para depois só passar para a plataforma, tá? E vocês aqui dentro também. Acende a luz para mim, Pedro, por favor. Ô, José, daqui a pouco você está sentando o colo da Laura aí. Fala sério. É, mas aí atrapalha, né? Depois que o Wilson colocou ali, e fechou. É, porque senão eu não consigo dar aula. Perdeu toda a flexibilidade da placa. Pessoal, tarefa enviada, tá? Essa aqui tá na apostila, da aula 7 e da aula 8. Sim. A evolução completa para mim é 3, né? 2, pô. É 2? Eu vi errado. Então, pessoal de casa, não se desloguem, tá? Que eu vou fazer chamada aqui. Se deslogar, vai pegar falta. E já vamos fazer atividade, tá? Nossa. A figura deve não falar. Mas eles estão aqui agora e professor. Essa do Enem. Vai parecer o seguinte, ó. Maneiro. Falando sobre a aula da Bahia. Não sei nem sobre que conteúdo tem, mas eu acho que é a Bahia do número 1. Tem que dar mais volta. Vou estar abrindo aqui o sistema aqui já. Parece uma página do Orkut. Cara, esse símbolo do Internet Explorer é muito pequeno, né? O Ed? Windows, vai. Ah, essa é antiga, hein? Putz, nem... Mas você sabe que não existe, né? Ele tá aqui, ó. Em acessórios do Windows. Ó. O Firefox é bonitinho. O Chrome Pra mim o Firefox é o mais top assim, em termos de... Só que eu sincronizo o celular com o computador, então eu uso o Chrome. Eu gostava muito do Firefox, mas eu uso muito mais do Chrome atualmente. Eu uso mais o Chrome. Eu tenho uma coisa de comprar, tem uma coisa de estudar. Bom. Da hora. Eu quero começar a usar o Opera divertido. Não vai colocar nada. Tem um Opera Game, né? É o Opera Game. É o que parece da hora.
Professor, o Eren vai conseguir completar isso. Saiu o episódio ontem. Saiu o episódio aqui. Eu não tô assistindo? Eu quero assistir Jujutsu, pô. O Jujutsu tá bem. Tava vendo as cenas, parece massa, hein? Curtiu quantos episódios? Nenhum. Só cenas. Eu vi uma cena do cara. Um cabelo branco lá, que o cara vai fugir. Aí ele usa um poder lá. Aí o cara fala pro molequezinho lá, o principal lá, nem se mexe. Se se mexer, você vai ser pego também. Ele é muito forte. Você já viu o olho dele como é? Ele é tipo um olho de cristal. Ele que fica de olho de venda nos olhos? Ele é massa, né? Ele é tipo um cacaca, mas tem um episódio que ele tá com uma missão. Eu tenho que ver, ele parece ser massa, né? Ele é um personagem muito bom, assim, ele é o mais forte. Né? Por enquanto, né? Não, ele é o mais forte, ele disse que ele é o bruxo mais forte de todos. Todas as histórias dele. Ele é tipo o cara que resolve, os caras estão lá quase correndo pra eliminar uma maldição e eles resolvem lutar. Ele é tipo um saído, né? Ele tem um bagulho que os caras não conseguem tocar nele. Tem um anjo dele, o cara chega bem perto aqui assim, mas é como se o cara fosse milhões de vezes desacelerado e conseguisse encostar nele. É muito forte. É muito roubado ele, É né? muito roubado. E aí, tô dando conta vocês aí de casa? Luiz Flávio, Só não professor, nem a mostra a pergunta, não namorada. tô entendendo nem o enunciado. A 3? Quem? Sabe o que não nada, não levou nada Pô, a 3 é bem facinho, pô. Já já vou fazer com vocês, tá? Não, Tenta fazer aí, já já Tá. faço com vocês. Dois. Foi? Uhum. Pra mim, mais da hora que o 2, Não, 3 não. O 3 aqui tem pro. ó, Aquele quatro irmãos dele. o 1, Fica do lado. o 1 é o principal, é o vilão, né? Tecnicamente. Ele era pra ser o vilão em todos, né? Aí no 2, quem é o vilão é o Mario, que é o melhor filme. Ele é o vilão. E o Vector? O Anel tem muito da hora. O maluco pulou da boca do avião, na mala, e tubarão, que é perfeito, ele quer sobreviveu. Nós só mostra o filme do 3 dele. Daí no 3 tem o cara lá. Você sabe que os caras estão ouvindo vocês falando mal deles, né? Não, não é mal, não, é elogio, porque ele é um bom personagem. O Bruce do Bruce tá jogando ali, cara. Eu tenho, original. Eu quero comprar, não sei quanto que ele tá. Esse 34 reais, né? 100 e pouco. 100 e pouco. Mano, tá mais barato assim, que no 420 no baú. É caríssimo o Minecraft. Mas não é, essa cabeça mais importante. É que não acaba, né? 89 por aí. Um deles, tá recebendo ela, né? Eu tenho ele original, mas eu tenho que baixar de novo. Fazer live de Minecraft. 24 horas minerando
minerando carvão. Mas esse tem que ter pelo menos 3 minutos retardados pra botar lá. Aí tem uns caras que jogam Minecraft que ficam gritando, velho. Esses caras têm problema mental. Jogo mais calmo do mundo, você tá gritando. Não, pior que tipo assim, os caras jogam, eles colocam uma emoção tão grande no jogo assim quando aparece um monstro, que meu Deus, se ele jogar um Resident Evil, o cara tem um infarto, moleque. Silent Hill, o cara nem sai mais de casa com medo. Eu tinha quase todos os jogos do Resident Evil. Aí eu dei o videogame pro meu filho, aí ele trocou num iPhone. Por isso que filho não presta. Nada. Ei, tem 14, 13, vai fazer 14 agora, em abril. Ah, mas o iPhone é bem mais caro que o PS3, né? No caso ele saiu ganhando, né? Mas vamos lá. Só muda a carcaça e aumenta uma câmera. Cara, uma coisa que eu nunca achei interessante em celular é esse negócio de tela lateral. Eu sempre achei meio bosta, porque tipo, não, tela na lateral, por exemplo, borda infinita. Porque pra mim eu acho meio bosta aqui, eu não vou assistir assim. E eu acho que fica meio estranho, você pega o celular aqui, né? E na borda lateral, você não vai usar o celular sem capa, né? Sem a capinha. 500 conto a especial. Esse celular era da minha esposa. Aí o meu eu dei pra ela, eu troquei com ela. Porque eu não uso celular. Daqui um dia você paga sua faculdade com o iPhone. Você vai lá, eu quero fazer faculdade aqui nessa faculdade particular. Então você tem dinheiro? Não, mas eu tenho um iPhone aqui. Aí o cara, não. Sério? Mas enfim, vamos lá, gente, que a nossa aula já está quase para encerrar. Pessoal de casa, vamos lá prestando atenção. Pessoal daqui também. Apaga lá a luz, Pedro. Vamos lá fazer os exercícios para a gente finalizar. Vamos fazer o exercício 2 e 3 da aula 7 e depois o exercício 3 da aula 8, tá? Fazer também na plataforma, pessoal. Passar limpo para lá. Então vamos lá para o exercício 7, ó. Exercício 7, né? Exercício 2 da aula 7. Gente, seno de x diferente de zero, podemos afirmar que a expressão seno mais cosseno de x vezes cotangente de x é igual a quanto? Aqui nós vamos usar algumas substituições matemáticas para poder chegar no resultado. Ou seja, a gente vai pegar essa expressãozinha aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui e colar embaixo, ó. Até desativei esse negócio de reconhecimento de linguagem, mas não aparece essa mensagem. Depois eu vou ver se ativou de novo sozinho. Então vamos lá, nós vamos pegar essa expressão e nós vamos resolver ela aqui, ó. A única coisa que eu posso substituir aqui é essa cotangente. Ou seja, eu sei que seno de x eu não posso mexer e nem consigo mexer no cosseno de x. Mas na cotangente eu posso. Cotangente é cosseno sobre seno, tá? Então, rearranjando aqui a expressão, eu vou ter seno de x mais cosseno vezes cosseno ao quadrado de x. Como embaixo, gente, supostamente não tem nada, é como se tivesse 1. Então, você vai multiplicar 1 vezes seno, então vai ficar seno de x, tá? Ou seja, seno de x mais cosseno ao quadrado, porque eu multipliquei cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado, sobre seno de x. Bom, como tem fração, nada mais justo do que a gente fazer o cálculo do MMC, semelhante que a gente fez com números agora há pouco, mas não tem número, né? Só tem letra. Então, o MMC é o seno de x, que é uma expressão matemática. Processo do cálculo do MMC, a gente divide pelo de baixo, que não aparece, mas é o 1, e depois multiplica pelo de cima.
Então, seno dividido para 1 é seno, vezes seno, fica seno ao quadrado de x. Mais seno dividido para seno, 1. Uma vez cosseno, repete cosseno. Então, fica cosseno ao quadrado de x. Para finalizar essa questão, a gente tem que entender que aqui em cima, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado foi o assunto da nossa aula da semana passada. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental da trigonometria, ou seja, é igual a 1. Então, em cima vai dar 1 e embaixo vai dar seno de x. Se vocês abrirem na página 108 do nosso material, da aula 7, a segunda fórmula que vocês vão encontrar é a seguinte, ó, 1 sobre seno de x, da segunda coluna, tá, gente? 1 sobre seno de x, isso aqui é igual a cossecante de x, tá? Na verdade, é a quarta fórmula, tá, gente? É a quarta fórmula da primeira coluna. Então, 1 sobre seno de x é cossecante. Ou seja, nós usamos as expressões matemáticas para poder chegarmos nesse resultado, tá bom? Então, nós temos aí que vale cossecante de x. Não precisa copiar agora, já eu estou mandando para vocês. Cara, foi vários matemáticos que desenvolveram essas expressões, né? É porque, tipo assim, hoje em dia tu faz tudo computacionalmente. Mas na antiguidade, os caras faziam tudo na mão, né? No braço. Então eles pegavam a caneta, não caneta, né? Os instrumentos de escrita e faziam tudo no braço. Então, por exemplo, se eles quisessem determinar a posição de um determinado astro no sistema solar, eles tinham que fazer o cálculo manual. Mas sabia que é ruim? Oi? Porque, tipo assim, esses caras trouxeram a evolução pra gente, né? Uhum. A gente evoluiu, a gente não precisa mais de cálculo. Vai acabar que a gente não vai evoluir mais porque tá ficando burro. Mas a gente vai evoluir de outros... A gente já vai usar essas técnicas de outra maneira, né? Então, O processo da evolução do conhecimento é tentar trazer pra gente uma outra forma. Porque mesmo naquela época, pô, eram poucas pessoas que sabiam fazer isso, entendeu? Hoje em dia, digamos assim, de todas as crianças, 100% delas que estão matriculadas na escola têm a oportunidade de aprender. Se vai aprender, aí tem vários fatores externos. Mas tem a oportunidade, né? Se vai aprender ou não, aí é outros 500. Vamos ver essa aqui, ó. Para a questão 3. Seja x um número real pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Significa dizer, então, que tem que ser o quê, gente? Positivo, tá? Se a secante vale 3 sobre 2, quanto que vale a tangente? Bom, nós vamos pegar a última fórmula da aula 7, tá? Que diz o seguinte, ó. Secante, a penúltima fórmula, na verdade, tá? Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, ó. Então, eu quero descobrir o valor de quem? Eu quero descobrir o valor da tangente e eu sei o valor da secante, ó, que é 3 sobre 2. Nós vamos fazer a substituição e fazer o cálculo, tá? Então, aqui na secante ao quadrado eu vou colocar 3 sobre 2 ao quadrado. E isso aqui é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então, quanto que dá? Vamos resolver a potência primeiro, né? Quanto que dá isso aqui ao quadrado? 9 sobre 4. Tá bom? E desse lado, 1 mais a tangente ao quadrado de x. Vou inverter dos dois lados ao mesmo tempo, porque aí eu não preciso mudar o sinal. Então, vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x igual a 9 quartos. Passo 1 para o outro lado subtraindo, então a tangente ao quadrado de x é igual a 9 quartos menos 1. Aqui apareceu fração, então tem que tirar o MMC, tá? Igual aquela outra questão que a gente fez no início da aula. Então, vou ter que tirar o MMC. Como só tem o 4 na parte inferior, o MMC vai ser o próprio 4. Aí o processo é o mesmo que a gente viu agora há pouco. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui não aparece ninguém, então significa que é 1. Então, 4 dividido para 4 dá 1, vezes 9 dá 9, menos 4 vezes 1, 4, 4 dividido para 1, 4, vezes 1, 4 de novo. Então, a tangente ao quadrado de x é igual a 5 sobre 4.
Estão vendo que aqui tem um expoente 2? Então, a gente precisa passar para o outro lado na forma de raiz. Então, a tangente de x é igual a raiz quadrada de 5 sobre 4. Lembrem-se, quando eu passo a raiz quadrada, fica mais ou menos. Mas como eu mencionei no início, como está no primeiro quadrante, de 0 a 90 graus, né, que é π sobre 2, não vai considerar a parte negativa, só a positiva. Portanto, a negativa a gente nem coloca, tá? E aí, para finalizar, o 5 não possui raiz quadrada, então fica raiz quadrada de 5, e raiz quadrada de 4 é 2. Logo, a alternativa correta, letra D, como vocês podem ver aqui marcado na questão, tá? Não precisam perder tempo copiando, eu vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Então, calmem aí. E vamos para a última questão da nossa aula de hoje, questão 2 da aula 8 agora, tá? Que é para usar seno A com seno B, tá bom? Olha só, sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo qualquer, e sendo alfa a medida do ângulo oposto ao lado da medida A, tá bom? Nós temos essa regra. Em outras palavras, pessoal, deixa eu achar aqui o mouse, eu achei. Quando nós temos um triângulo qualquer, não um triângulo retângulo, tá? A fórmula de Pitágoras ela não funciona bem. Mas digamos que eu tenha aqui, que esse lado aqui seja o lado A, esse aqui o B e esse aqui o C. Se eu disser que esse ângulo aqui é o ângulo alfa, pessoal, eu posso usar uma regra semelhante à fórmula de Pitágoras, ao teorema de Pitágoras, que é conhecida como o teorema dos cossenos, tá? Então, por exemplo, se eu fizer A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Só que só funciona quando o triângulo ele é retângulo, tá? Quando o triângulo ele não é retângulo, a gente tem que subtrair o 2 vezes BC vezes o cosseno desse ângulo alfa, tá? Então, a gente pode usar essa fórmula que é conhecida como lei dos cossenos, ou teorema dos cossenos, tá? Para descobrir o valor de uma dessas três variáveis que aparece aqui ou do ângulo. Então, a gente vai aplicar essa regra aqui, ó, para resolver esse problema aqui do compasso. Ó. Então, na figura temos um compasso cujas pernas medem 10 centímetros. Então, aqui nós temos um triângulo, como vocês podem perceber, ó, 10 centímetros. Tá? E isso aqui, como vocês sabem, é o raio, correto? Isso aqui é o raio do compasso, da circunferência que o compasso desenha. E ele fala que ele forma um ângulo de 15 graus aqui, ó. De 15 graus. Ele pede para a gente calcular o quadrado do raio da circunferência traçada. Como o horário já está encerrando, gente, eu vou só copiar e colar aqui a resposta para vocês, não por preguiça, tá? Mas é por causa do tempo, senão não vai dar tempo de eu responder com vocês, tá? Na próxima aula, eu explico para vocês passo a passo esse cálculo aqui. Aí eu vou mandar essa resposta no grupo. Não esqueçam de copiar na apostila e ajeitar lá na plataforma para vocês não ficarem sem a nota de vocês de participação, de atividade feita da apostila, tá bom? Então, deixa eu mandar lá para vocês no grupo. Deixa eu ligar aqui, né, o meu teclado aqui, que eu consigo ver as teclas. Então, façam no Maestro a correção que eu já enviei, tá? Então, agora acho que eu vou lá para o primeiro ano ou é para o segundo ano? Para o terceiro ano, deixa eu ver aqui. Primeiro ano lá embaixo. Beleza. Então, pessoal, aula encerrada. Tá mandado para vocês e até amanhã, viu? Alô, recomendo.